Boa tarde, que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. E faz um tempo que eu não apareço com um vídeo aqui, mas hoje o Senhor colocou no meu coração para fazer. Então, vamos lá começar. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai de infinita bondade, vós que sois santo, fonte de infinita vida e de virtude, Senhor, derrama sobre nós as suas virtudes. Derrama sobre nós, Senhor, a sua água da vida, renova as nossas vidas. Pai, dá o alimento ao necessitado, dá a roupa àquele que precisa. Senhor, estende a sua mão de misericórdia sobre as nossas vidas e sobre todos que vierem assistir essa oração, essa palavra. Amém? O Senhor abençoe e guarde cada um de nós e nós possamos receber de Deus o auxílio, o amparo e a força que nós precisamos. Amém? Sejam levados cativo a Cristo, como está escrito, toda altivez de pensamento que se levanta contra a nossa mente e que sejam repreendidos todas as setas malignas do adversário que tentam paralisar e impedir que você escute esse vídeo. Amém? A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje vai estar lá em Lucas 2, o nascimento de Jesus. E aí, a parte que nós vamos falar é aqui, ó. Estando eles ali, cumpriu-se os dias em que ela, Maria, havia de dar à luz, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Aqui está falando no momento em que César Augusto, né, o representante daquela parte, lá daquele momento de vida, naqueles dias sai um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o povo que ali habitava. Então, Maria estava grávida. Maria estava numa situação que ela estava esperando há muito tempo, sabe? Ela estava esperando aquilo por muito tempo. Ela estava com sonhos no coração dela. Ela almejava que fosse talvez numa casa quente, num lugar próprio, ou que ela tivesse um amparo de pessoas conhecidas ali, num outro lugar. Mas o que acontece é que, em meio àquele ressarciamento de pessoas que estavam vendo quantas pessoas tinham ali, Maria foi junto com José. E nesse tempo em que Maria foi com José, ela deu à luz, sabe? Aqui, começando essa palavra, Deus já começa a ministrar no nosso coração sobre a frustração quando as coisas saem do nosso controle, quando saem daquilo que nós almejamos que fosse, como idealizamos que fosse, como queríamos que fosse, sabe? Porque às vezes, por motivos que nós não compreendemos, Deus vai usar outras coisas e de outros lugares para nos abençoar e nos servir. Por algum motivo, coube a Deus tirar José e Maria de onde eles estavam e levá-los àquele lugar de ressarciamento, numa hospedagem. E aqui a palavra continua dizendo o seguinte: ela deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe? Maria estava grávida, talvez ela pensou, eu acho que dá tempo da gente voltar, talvez não vai ser por agora que eu vou parir, vou dar à luz ao meu filho, mas ela pariu ali, naquele momento de ressarciamento, quando todos estavam em uma situação de vulnerabilidade, porque ninguém estava nas suas casas, as pessoas estavam hospedadas na, 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 estavam em hospedarias e ali estavam aguardando o que tinha que ser feito, os processos. Então, Maria deu à luz, pegou alguns panos. Será que ela não tinha uma roupa que ela tinha separado e estava na casa dela para a criança? E ela pensou, quando voltar vai dar tempo e vai ter a roupinha, sabe? Entenda o que eu estou falando. Tem cenários que a gente é, a gente pinta, a gente idealiza, a gente formula que fogem das nossas mãos o controle e acabam acontecendo coisas diferentes, mas nada foge das mãos de Deus, sabe? E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Aí eu quero te perguntar, você aí do outro lado,
Quem tendo um filho, quem estando grávida, primeira coisa, quem estando grávida, ou seja, num processo, esperando algo, entende? Ela estava há muito tempo esperando algo, talvez você está esperando algo há muito tempo, para que se realize conforme você está esperando, a sua expectativa. E Deus está ministrando no seu coração através dessa palavra. O Espírito Santo está tocando no seu coração, falando sobre os processos. Tem processos que são demorados, que vão para além do que a gente espera, e tem outros que a gente até entende que vai envolver um tempo nisso. E nós queremos começar as coisas num lugar ideal, mas às vezes as situações nos forçam a começar algo no lugar em que nós estamos. A Bíblia não relata o porquê, mas com certeza deveriam ter situações envolvendo a casa deles, o lugar que eles estavam, sabe? É falado que os reis magos vieram e se prostraram diante de Jesus. Mas se os reis também sabiam que ele tinha nascido e onde o encontrar, talvez forças hostis fossem buscar na casa, sabe? Talvez houvessem levantes dos adversários se fosse a casa deles. Então, o que o Senhor está falando aqui hoje é que, assim como Maria teve que parir onde não queria parir, ela de dar à luz, né? Parir é animal, né? Quase. Acho que não, acho que todo mundo usa esse termo. Bom, mas ela teve que dar à luz onde ela não queria dar à luz, ou ela nunca sonhou que seria ali que ia começar o sonho dela. Assim também o Senhor fala para nós hoje. Você não está esperando demais, não? Será que você não está esperando que coisas fiquem como você quer para você começar o que você tem que começar? Você talvez não saiba, mas é esse cenário que é o cenário da bênção, sabe? Maria colocou Jesus numa manjedoura. Manjedoura é o lugar que se coloca a comida dos animais. Não é o lugar ou uma cama fofinha, uma cama aquecida com paredes. Não, está dito que não havia lugar para eles na hospedaria. Então Maria deitou Jesus num pano sobre a manjedoura. Sabe, o lugar que nós estamos importa menos do que a companhia do qual nós estamos. Jesus estava sendo posto numa manjedoura. Ele não ganhou uma cama de princípio, ele ganhou uma manjedoura. Ele não ganhou o aceitável, nem muito menos o ideal, muito menos o sonhável, né? Ou aquilo que você fala, nossa, seria assim incrível. Não, ele começou, o começo de vida de Jesus foi aquele lugar onde eles estavam. E aqui o Senhor vem falando fortemente ao nosso coração para que nós venhamos a entender que não é um lugar, é a companhia pela qual você está. Talvez você está querendo começar um projeto, começar um estudo, começar algo, sabe? Que você está falando, não, eu gostaria de começar um estudo, então eu preciso procurar uma faculdade, mas eu não tenho como pagar essa faculdade, queria começar a estudar inglês, estudar um novo idioma e você não está conseguindo ter recursos para isso. Mas sabe, para todas essas coisas, o exemplo que eu dei, nós temos aplicativos, temos Chat GPT, tem Gemini, sabe, tem sites, tem canais no YouTube, sabe? Às vezes o ideal que nós buscamos é Deus falando assim como falou para Gibeão, que tinham muitos homens, mas ele ia ficar só com os valentes, com um pouco para que Israel não dissesse prevalecemos contra ele por nossas próprias mãos, mas foi a presença do Senhor que deu bênçãos, que abençoou, que renovou, que regozijou aquele exército para que ele tivesse força de ação. E o mesmo está falando o Senhor conosco nessa passagem. Ele era Jesus. Sabe, Deus não falou assim, não, não, é meu filho, eu quero, prepare um quarto aí. Ele não fez com que alguém que tivesse uma casa ao lado olhasse para aquela mulher grávida e tivesse o coração tomado por compaixão, porque Deus poderia ter feito isso, mas ele pegou a situação como era e deixou Jesus passar por aquilo, sabe? Eu quero te dizer o seguinte, que não é porque você tem a presença do Espírito Santo que você é justificado por Jesus
ou qualquer coisa do tipo, que você vai ter todo o ideal para você começar as coisas, sabe? O mais importante é você ter tudo isso que está com você, na sua família, no seu falar, no seu mover, em tudo que você faz. E as demais coisas são acrescentadas, né? Cuida do reino de Deus, que as demais coisas são acrescentadas à tua vida, às suas necessidades. Jesus não vai falar sobre os lírios do campo, que nem Salomão tinham vestes tão lindas. Jesus não vai nos falar também que maior é a vida do que o alimento, que o Pai Celeste cuida de nós e sabe tudo que nós necessitamos, que ficar correndo atrás das coisas, desesperado, sem confiança, isso é coisa dos pagãos e não daqueles que têm o Pai Celestial em sua vida, né? O Deus absoluto, único, e fonte de todas as bênçãos, que nunca tira os olhos de você e da sua necessidade, sabe? Maria talvez deve ter ficado triste, talvez ela ficava se perguntando: será mesmo que é aqui que eu vou parir? Talvez ela orasse e se ajoelhasse e falasse: Deus, proveu uma cama quentinha, uma casa, não posso parir aqui, meu Deus. Mas talvez ela tenha tido aí a oportunidade de confiar nos desígnios de Deus, na capacidade de Deus mudar o cenário. Sabe, aquele cenário foi mudado, porque não era na hospedaria, ela encontrou uma manjedoura para colocar o filho. O cenário foi mudado, aquilo que era para servir para uma coisa serviu para outra. Sabe, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aquilo que estava destinado a algo foi transfigurado para outra finalidade. Era um coxo de alimento e ali foi colocado Jesus. Deus olhou para aquela situação? Não. Aqui não é um coxo, aqui é onde eu colocarei o meu filho, o filho de Maria, Maria, minha serva. E Deus faz isso com as nossas vidas, né? Deus vai falando conosco sobre preocupações, preocupação em começar as coisas, não aguardar mais para fazer as coisas, mas que chegou a hora de nascer um projeto, chegou a hora de nascer uma ação, uma mudança, uma postura, uma forma de pensar diferente, chegou a hora de você mover a sua vida agora em prol daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, em prol de fazer com que o ambiente pareça um nada perto da bênção que está sendo colocada nas suas mãos. Talvez muitas pessoas naquela época olhassem a criança e pensassem em atrocidades, pensassem em coisas boas, outros pensavam em roubar, outros pensavam em vender, outros pensavam, sabe? É, nós sabemos como funciona hoje em dia, que dirá aquele tempo. Então, hoje o Senhor pregou no nosso coração essa palavra, que nós venhamos a confiar e começar, não deixar para depois. José, Maria e Jesus estavam sob os cuidados de Deus, onde deveria estar, para começar o que deveria começar. Então, Pai, graça te damos, Senhor, por essa palavra, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor. Ministra, Senhor, no seu povo, Senhor. Ministra nos seus filhos, Senhor, a força. Ministra, Senhor, a coragem, a confiança nos teus desígnios, na tua proteção, Pai. Ancora os teus anjos, Senhor. Assenta os teus anjos, Senhor. Faz os teus anjos fazerem morada sobre a casa dessa pessoa, sobre os projetos, sobre os planos, Pai. Provê a ela tudo o que ela necessita, que ele necessita, meu Deus, na sabedoria, Jesus. Fazei com que cada um possa receber aquilo que vem de ti, Senhor, para as obras das mãos que tu destinaste. Senhor, meu Deus, alimenta de pensamentos bons, tira todo medo, tira toda exaustão, tira todo o pensamento sobre adversidades, contrariedade. Nós declaramos levados cativo a Cristo, a obediência a Cristo, toda a altivez que se levanta contra os inícios, no nome de Jesus. E nós declaramos a poderosa mão de Deus, de favor de Deus, de proteção de Deus, a poderosa mão de guarda do Senhor sobre as nossas vidas, a nossa parentela de perto, de longe, os nossos filhos, a nossa criação, tudo aquilo que está emprestado de Deus a nós. Pai, propicia o momento certo,
sabe? Porque assim como ali foi um momento, Maria não ficou ali eternamente, foi um momento em que precisava ser ali. Por algum motivo que nós não sabemos, tinha que ser assim. Então, Pai, que nós venhamos a confiar no seu processo e na sua forma de fazer as coisas, Pai, para que, assim como Maria depois se deslocou com certeza para uma casa e ali amamentou, alimentou e cresceu ali o filho dela, que nós venhamos a ter um lugar próprio, um lugar ideal, um lugar que supra as necessidades para aquela bênção se manifestar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a sua face sobre vós, derrame o seu espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E no nome de Jesus nós selamos essa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente te vê em breve, tá bem?